Olá, sou Sabrina Neto, gerente na Textual Comunicação, e esse é mais um episódio do Conecte-se 15. A gente vai conversar hoje com o André Vaz. Ele é um dos fundadores do Totói Kids, que é um dos maiores canais de conteúdo infantil do YouTube. O André vai falar para a gente sobre o desafio de produzir conteúdos sobre o coronavírus, sobre higiene, mas de uma forma lúdica, para crianças pequenas. E essa criação também constante de conteúdos que sejam interessantes e manter essa comunicação com o público infantil, no momento que está todo mundo tão ligado nas telinhas e até telonas. Oi, André. Obrigada, Tudo tá? bem? Tudo bom? Obrigada por participar do nosso Conecte 15. A gente queria conversar um pouco nessa troca de ideias aí, entender com você como é que foi, né? Como que é para um canal infantil que fala para um público, né? Para crianças, trazer temas tão sérios como higiene, segurança, né? Muito relacionados à Covid-19, transformar isso num conteúdo lúdico. Queria saber de você, como foi isso, esse Então, desafio? Sabrina, é um desafio sempre grande trazer temas sérios para o público infantil. Geralmente, a gente, como comunicador, que vocês são especialistas nisso, a gente, quando vai tratar de um tema sério, a gente tem a tendência de tratar desse tema com seriedade, né? Não é à toa que um jornal estão todos de gravata, com toda uma formalidade. Mas quando a gente trata do público infantil, de crianças, a gente precisa tirar toda essa formalidade e trazer o lúdico para esse conteúdo, de maneira que esse conteúdo, sobretudo, ele seja divertido. É só imaginar, quando a criança brinca, ela brinca sem propósito nenhum, ela brinca simplesmente para se divertir. Diferente da gente que se pinta uma casa, a gente pinta para a casa ficar bonita. Se a gente viaja para chegar. A criança quer simplesmente se divertir. E nesse sentido, produzir conteúdo, mesmo com a temática séria, a gente tem que ter como principal objetivo divertir e entreter essa nossa audiência. Esse é o primeiro ponto. Então, o conteúdo tem que ser extremamente divertido e lúdico. O segundo ponto, ele tem que ser fantasioso, tem que ter uma certa fantasia para que a criança se divirta com aquele conteúdo. Nesse sentido, por exemplo, eu posso dar como exemplo um vídeo que a gente fez sobre o coronavírus, que foi um sucesso, vírus aqui não, no qual o corona explode. Na medida que as crianças lavam a mãozinha, o corona explode. Eu me lembro do pessoal perguntar, mas o corona explode? Os animadores? Eu falei, não sei se ele explode, mas no nosso conteúdo ele vai explodir. Na verdade, a gente queria que ele explodisse no mundo real, né? Então, na medida que as crianças lavavam a mão, o corona explodia. Então, o conteúdo infantil ele tem que ter também fantasia e, mais do que isso, tem que ter responsabilidade. E, para isso, a gente conta com um time de especialistas do alto nível, que vão desde neurocientistas, pedagogo, psicólogos, um grupo de especialistas que nos ajudam a fazer esse conteúdo da melhor maneira possível. Para quê? Além de divertido, ele traga valor para essa nossa audiência. Super bacana. Seria bom que ele explodisse, você tem toda a razão. Mas então, e aí você falou também das crianças, né? A gente sabe que as crianças, todo mundo em casa, com essas orientações, né? Enfim, que a gente vem vivendo desde março. Então, as crianças estão muito mais ligadas, conectadas e nas telinhas, né? Seja do computador, do tablet, enfim, no YouTube, principalmente. E imagino que vocês tenham que ter acelerado essa produção de conteúdo, né? Como é que vocês lidaram com esse desafio criativo de gerar mais e mais e mais conteúdo, né? As crianças estão ali o tempo inteiro no YouTube, o tempo inteiro consumindo conteúdo. Então, é verdade. A gente, quando compara os números de janeiro desse ano, que é uma época que a nossa audiência está super alta em razão de férias escolares, com os dias atuais, a gente teve um aumento de 30% da nossa audiência. Então, um aumento extremamente significativo. Isso gerou necessidade de contratar mais colaboradores, mais parceiros para produzir ainda mais conteúdo. E o grande desafio nesse momento é como produzir mais e manter a qualidade desse conteúdo. Porque não justifica produzir mais e a gente perder em nível de qualidade. Então, esse é um desafio. E o segundo desafio é que a gente começou a pensar em como trazer conteúdos que dialogassem com esse momento que as crianças estão vivendo de pandemia.
Nesse sentido, a gente lançou vários vídeos e conteúdos que sugeriam brincadeiras a serem feitas em casa. Isso eu estou tratando mais especificamente do Instagram. Dentro do nosso canal do YouTube, a gente lançou vídeos onde a gente apresentava opções de brincadeiras simples que as mães poderiam brincar dentro de casa sem ter que fazer grandes investimentos, sem ter que sair na rua, como, por exemplo, a bateria de panela, que é um vídeo, que é uma música que incentivava as crianças a brincarem, a criarem música utilizando utensílios domésticos, etc., para ajudar exatamente nesse momento de pandemia, para que esse momento fosse mais fácil de ser atravessado por essa nossa audiência. Imagina, são 27 milhões de inscritos que acompanham o Totai Kids, então é uma responsabilidade grande nossa com essa audiência, e é claro, a gente pensando, opa, é um desafio imenso para a criança também. Imagina, a criança foi limitada de todos os seus convívios, festa, família, escola, e estão trancados muitas vezes em espaços muito reduzidos. Então, a gente, como levar a esperança para essas crianças? E o vídeo, a gente lançou um vídeo do poder da imaginação para falar exatamente isso, que a imaginação é um das habilidades que elas podem ajudar e contribuir muito a atravessar esse momento de pandemia, de isolamento. Se tivesse que elencar aí o vídeo que mais fez sucesso, né, nesse período, não sei se aí como é que vocês medem por visualização, qual que você diria, quais os conteúdos que você acha que mais fizeram sucesso entre as crianças? Então, Sabrina, essa pergunta é interessante porque, assim, geralmente a gente mede o sucesso sob a ótica de visualizações. Então, a gente olha o número de views e entende esse vídeo performou bem, ele é bom, ele é ruim em razão de visualizações, o que nem sempre é uma verdade. A gente tem, é claro, vídeos que são extremamente, que tem uma audiência gigantesca. Pra você ter uma ideia, a gente tem no canal quase 600 vídeos. Em média, os canais os vídeos do canal Totai Kids receberam de 8 a 9 milhões de visualizações cada vídeo. A gente geralmente considera um vídeo viral quando ele atinge 1 milhão de visualizações. A gente recebeu quase 10 vezes isso em cada um dos vídeos, na média. Então, a gente, sob o ponto de vista de visualização, a gente pode considerar que tudo que a gente lança é viral. Mas nem sempre a gente olha para o nosso conteúdo e fala esse vídeo é melhor do que esse em razão de visualizações. Porque a gente tem vídeos, por exemplo, esse do Poder da Imaginação, que ele ainda não se tornou um hit, mas que ele tinha um papel fundamental nesse momento. Então, apesar do número de visualizações não representar todo esse sucesso, quando a gente olha para o conteúdo, a felicidade que ele traz para a gente é o seguinte: missão cumprida, a gente conseguiu entregar o que a gente queria, e esse vídeo para a gente é um sucesso, porque ele preencheu essas necessidades, essa expectativa, tanto nossa, quanto a gente entende da nossa audiência. O que você traria para a gente, André? E qual foi o grande desafio, então, e grande aprendizado? Então, Sabrina, é curioso que muita gente tem enxergado a pandemia de uma maneira muito, muito triste. Quando eu pensava que você poderia me fazer essa pergunta, eu falava que desafio é responder uma pergunta dessa ordem. Eu vejo um momento, claro, é uma pandemia, vidas estão sendo perdidas, tem muita gente sofrendo, mas ao mesmo tempo a gente vive num mundo de inúmeras oportunidades. A gente nunca teve tanta oportunidade quanto a gente tem agora. Então, sem dúvida nenhuma, a Totai Kids sai melhor dessa pandemia do que ele entrou, porque a gente começou a rever o que era necessário, o que era prioridade, o que precisava e o que não precisava. Então, a pandemia, a gente está entendendo ela como uma grande escola que nos fez perceber, opa, qual é a força do digital, qual o papel do digital, o que a gente pode fazer com esse digital. Então, a gente está democratizando conteúdo. Imagina, uma criança na favela, no México, ela tem acesso a nossos vídeos que a gente produz em qualquer lugar do mundo. Isso graças a esse mundo digital que a gente vive. Então, apesar de existir as dores, as empresas estão sofrendo, estão tendo que se adaptar, ao mesmo tempo, é o momento melhor que a gente está vivendo na história, sob o ponto de vista de oportunidades. E que essa pandemia tenha servido para despertar aqueles que estavam dormindo desse mundo novo que veio. Muito tem sido dito que a pandemia acelerou o processo de digitalização das coisas. Eu não acredito nisso. Eu acho que a pandemia despertou as pessoas para esse processo de digitalização que já vinha extremamente forte, mas as pessoas não tinham percebido.
Então seria como se a Terra, na realidade a gente está fazendo esse bate-papo aqui, mas a Terra está viajando a mais de 100 mil quilômetros por hora. De repente, se a gente tivesse a oportunidade de ver essa velocidade da Terra, a gente falaria, não, a Terra começou a correr agora. Não, ela estava correndo há muito tempo, você não tinha percebido. Eu queria trazer mais uma pergunta só, em relação à transformação digital, né, que você citou, e vocês já nasceram, né, no YouTube. E tinha uma agenda aí de livros, vamos brincar com transformação analógica, vocês que já eram digital. Isso, porque isso traria essa proximidade física ali com o seu público. Como é que vocês estão lidando com isso? Né, postergaram, imagino, mas e aí, imagino que vocês tinham lançado mão aí de novas estratégias também para continuar mais conectado para tentar suprir essa questão do físico. Então, Sabrina, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem uma audiência de crianças e a criança precisa brincar. A principal atividade da criança tem que ser o brincar. E a criança, para se desenvolver, principalmente as competências que precisa ter para vencer no século XXI, ou seja, empatia, solidariedade, trabalho em equipe, etc., para as crianças se desenvolverem nesse sentido, elas não precisam de escola, elas precisam, sobretudo, de brincar. Porque através da brincadeira as crianças desenvolvem essas competências. E é super simples. A criança já nasceu com essa natureza, com essa vocação para brincar. Nesse sentido, o Total Kids queria despertar e levantar esse assunto, levantar essa bola de que as crianças precisam retornar a brincar. Elas não podem ficar presas nas escolas, depois presas nos seus apartamentos. A gente tem que pensar em políticas para fechar a rua em dias alternados, para que as crianças brinquem em comunidade, todas juntas, para que a criança volte a brincar. Então, nesse sentido, a gente tinha uma agenda toda voltada para atender essa iniciativa nossa das crianças brincarem e que a pandemia fez a gente repensar isso e como fazer isso no mundo digital. Nesse sentido, a gente tem pensado em ferramentas para conectar as crianças, em ferramentas. A gente está lançando em outubro um aplicativo juntamente com o site no qual a gente pretende convidar a criança a brincar, a dançar e a se movimentar através dessa ferramenta que é a internet. Então, nesse sentido, a gente resgatou nosso DNA de ser 100% digital, que hoje mais do que nunca a gente é 100% digital, mas ao mesmo tempo a gente está trazendo essa mesma missão, essa mesma visão de mundo para esse nosso conteúdo, para esse canal, né, que é digital. Eu adorei nossa conversa. Te agradeço. Tem algum outro assunto, alguma reflexão, enfim, que você queira trazer? Obrigado. Não, um prazer ter participado. Eu gostaria de dizer, assim, rapidamente, que eu sei que o tempo do programa é curtinho. As crianças são o nosso futuro. As crianças são o nosso futuro e a gente precisa voltar a tratar essas crianças com prioridade na agenda de todos. A gente não pode simplesmente entender as crianças. Eu cuido dos meus e esquece o dos outros. Eu acho que a gente precisa resgatar esse senso de comunidade, de que as crianças são um patrimônio de todos, eles são um futuro nosso e a gente precisa cuidar dessas crianças. Muito obrigada. Obrigado. Um super abraço. Cuidaremos, né? Tchau, tchau. Tchau.